E aqui, neste vídeo, eu quero falar de comportamentos que indicam se você tem ou não o hábito de comprar por impulso. E estes comportamentos que nos fazem comprar por impulso são comportamentos, muitas vezes, responsáveis pelo nosso endividamento. E eu estou falando aqui para vocês de alguns hábitos que eu mesma já tive na minha vida e que eu mesma pude comprovar na prática o que eles fizeram no meu orçamento. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês alguns hábitos para você refletir se este é ou não o seu caso. E se este for o seu caso, procurar identificar estes hábitos e modificar, procurar fazer alguns ajustes, procurar eliminar quando for o caso aí, para que você pare de comprar por impulso e para que estas compras por impulso deixem de ser as vilãs da sua desordem financeira. É importante que a gente destaque aqui que a felicidade, ela não diz respeito à quantidade de caixas que chega na sua casa a todo momento, a quantidade de sacolas que você fica carregando quando vai ao shopping, que você traz para casa quando você volta do shopping, né? Quando você resolve ir fazer algumas compras que muitas vezes são compras desnecessárias, quando de fato você não está precisando daquele item, mas mesmo assim você acaba comprando. Alguns estudos revelam que as compras por impulso, elas estão relacionadas à necessidade que temos de satisfazer algum tipo de sentimento momentâneo, algum tipo de desejo, algum tipo de frustração, ou algum tipo de sentimento que a gente tenha que de fato precisamos de alguma forma extravasar. Esses sentimentos, eles podem ser tanto sentimentos de tristeza quanto sentimentos de alegria. Algumas pessoas compram quando estão alegres, outras pessoas compram quando estão frustradas, quando estão tristes. Então, nós precisamos identificar se este é ou não o nosso caso e, a partir daí, criar estratégias para que a gente se livre destes hábitos, para que a gente ajuste esses hábitos e para que eles deixem de comprometer o nosso orçamento. Muitas vezes, estes hábitos, eles estão ali para cobrir algum tipo de frustração que temos, algum tipo de sentimento negativo que temos. Então, nesses estados, a gente deixa de ser racional e passa a agir muitas vezes pela emoção. E quando estamos sob esse efeito de agir pela emoção, acabamos comprando por impulso. Nós não conseguimos identificar o valor do produto adquirido, não conseguimos identificar se realmente aquele valor cabe ou não no nosso bolso, nós não conseguimos raciocinar acerca deste fato. Então, a gente acaba comprando, se não temos dinheiro, acabamos parcelando ou em boletos ou no cartão de crédito e depois nos damos conta que aquela parcela que a gente assumiu vai desequilibrar o nosso orçamento. Mas aí já é tarde, não é mesmo? Aí a gente já fez a compra, aí a gente já assumiu esta responsabilidade. Então, nesse momento da gente estar sob esse estado de euforia ou de frustração, nós acabamos não pensando a respeito do impacto que esta compra vai trazer para o nosso orçamento, do impacto que esta compra vai trazer para as nossas finanças. Apenas compramos e nesse momento sentimos um alívio. Só que esse alívio, ele dura pouco tempo, porque daqui a pouco, quando a gente diminuir aquele estado de euforia, ou aquele estado, enfim, que nos levou à compra,
quando começamos a pensar sobre a questão, a gente se dá conta da dificuldade que vamos ter para conseguir honrar esse compromisso que assumimos. Então, esta é uma questão assim que a gente precisa ter bem presente antes de comprarmos por impulso. Então, a minha orientação aqui é que você reflita sobre qual sentimento te leva a comprar sem uma reflexão prévia se você precisa ou não daquele item. Então, você precisa identificar se você sente culpa, se você sente algum arrependimento, ou se você fica em dúvida se deveria ou não ter comprado aquele bem, né? Então, depois que você fez isso, que sentimentos você tem? Então, isso é uma questão que você precisa refletir sobre esse fato. Se você sente tristeza, se você sente decepção, ou se você fica tranquilo, se você entende que aquela compra era necessária, se era algo de fato que você precisava. Então, avalie que sentimentos você tem depois de fazer esta compra, depois de fazer esta aquisição. Avalie que sentimentos você tem, se de repente você poderia ter esperado mais um pouco para comprar aquilo, se comprar aquele bem naquele momento vai te trazer alguma dificuldade financeira. Então, essas questões é importante que você vá avaliando e vá anotando para entender que sentimentos esta compra que você faz sem muita reflexão te traz depois que você fez esta compra. Então, dependendo das suas respostas, dependendo das suas conclusões, você vai identificar se esta era ou não uma compra por impulso.